Atos 26, a partir do verso 12. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, presta atenção nos detalhes, com autorização, olha isso, envio e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta da meia-noite, do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, meu Deus, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Esse é um versículo que tem marcado o meu ministério e faz parte do fundamento dessa estrutura da Manancial, e para todos aqueles que têm uma unção apostólica, porque Deus está sempre tentando trazer experiências para cada um de nós. Por isso é importante que os nossos olhos espirituais sejam abertos. É tão importante que Apocalipse está escrito que Deus dando conselho, Ele diz àquela igreja: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, ou seja, tem um preço para pagar, porque ouro na Bíblia fala da natureza de Deus. E Ele também diz: e também colírio para os olhos, a fim de que vejas. Colírio nos olhos para que realmente possamos enxergar aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos diante de tantas imagens, sacerdotes, estamos diante de tantas coisas que o inimigo tem nos mostrado, que a nossa visão tem ficado um pouco turva, talvez até embaçada, e não estamos enxergando espiritualmente o que Deus está fazendo. E dificilmente, como nós ministramos aqui, conseguimos até reconhecer, porque virou já um jargão, reconhecer que foi Deus que fez, foi Deus que livrou. Então nós precisamos procurar em tudo devolver glória para Ele. Um homem chamado Herodes, com o título de Herodes. Herodes não era um nome, era um título, por isso que houveram 4 Herodes. Então um dos Herodes, ele morreu comido por bichos, porque não devolveu glória a Deus. Nós não podemos reter nenhum tipo de glória. O tempo inteiro precisamos dizer: foi Deus, foi Ele abriu, Ele fez. Ainda que eu trabalhei, sacrifiquei, jejuei, me esforcei, mas foi Ele. A sua parte humana foi feita, mas a parte divina, ela é superior à parte humana sempre. Diga aleluia por isso. Então você tem que reconhecer que foi Deus. E agora Paulo, ele está aqui diante de um rei que ele era servo desse rei, porque esse próprio rei Agripa era o que mandava perseguir os cristãos. Esse rei Agripa que ele se refere é aquele que tinha como Paulo um dos seus melhores soldados, soldado de elite, um homem especial. E Paulo, então Saulo, tinha muita sabedoria. Ele foi gerado aos pés do doutor Gamaliel, mestre na lei. Então Saulo tinha inteligência, Saulo tinha conhecimento, Saulo tinha entendimento, mas não tinha sabedoria e não tinha revelação. Por isso, nesse tempo, não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter inteligência, se não tem sabedoria e não tem revelação. Porque muitos estão tropeçando no muito conhecer. A ciência, por se multiplicar a ciência, muitos têm buscado conhecimento, mas falta revelação. E a revelação é uma revelação que vem do Espírito Santo, e Saulo não tinha. Então agora chega o rei Agripa e manda trazer Saulo. O que aconteceu com Saulo? Saulo desviou. Como que ele agora está querendo servir a esse Deus? Chama esse Saulo aqui, ele é um dos meus melhores. E Saulo chega diante do rei Agripa e começa a discorrer o que nós lemos aqui. Oh, rei Agripa,
Eu tive uma visão. Eu estava no caminho de Damasco, uma luz brilhou, foi mais forte do que o sol. E sol em Israel é sol de Palmas. Quem conhece Palmas? Vocês ficaram sabendo que Palmas ficou em terceiro lugar da capital mais quente do mundo. Só perdeu para o sol e para o inferno. Quente, é quente. Meu Deus. Lá é um sol por pessoa. Cada um tem seu sol, esse é o meu. Aleluia. É luxo, é ostentação, meu. Aleluia. Você já sai do avião, o inferno, chegamos. Vem aquele calor, você já perde 15 quilos quando entra naquela sauna. Aleluia. Mas é a terra que eu amo. Eles vão para lá na Arca 57. Eles vão queimar. Vão queimar no lago que não é de enxofre e de fogo, amém? No lago de Palmas, naquele sol, aquele sol maravilhoso. Aleluia. Então agora ele vai discorrendo ao rei Agripa. E eu penso que o rei Agripa, porque Saulo estava cheio do Espírito Santo, então Paulo cheio do poder, ministrando, falando. Eu tive encontro com o Senhor. E agora eu sinto em te dizer, ó rei Agripa, eu não serei desobediente ao que eu vi. Eu não serei desobediente ao que Deus fez comigo. Eu fiquei em êxtase 3 dias. O Senhor me levou para ver coisas inefáveis, coisas que eu não consigo nem passar para você agora, ó rei Agripa. Eu não serei desobediente à visão celestial. Ei, meu querido, quando você tem um encontro com Jesus, é por isso que ele tenta usar pessoas, usar seus ministros, usar o louvor e a adoração, usar livramentos lá fora, para que você reconheça que é o Senhor te dando experiências. Mas eu queria cair como Saulo caiu. Não, cada um tem a sua experiência. Deus é criativo, Ele não fica repetindo as coisas. Quantos estão entendendo isso? Deus está se manifestando para você nas pequenas coisas, nos detalhes da vida. Ele se manifesta. Ele está falando com você em todo o tempo. Inclusive agora é Ele que fala com você. É Ele que penetra o teu espírito agora para trazer verdades e arrebentar com as mentiras e os sofismas do diabo. É Ele que fala ao teu espírito agora para te ativar, para te desatar, para te libertar, para te dar vistas. É Ele que fala com você agora para dizer: tu és meu filho, o meu escolhido. Eu sou a luz por meio desta palavra que está brilhando na sua escuridão, que está abrindo um caminho nesse deserto, um rio neste ermo. Sou eu que falo contigo. Aleluia. Por isso esses são dias de preparação, e a visão que Deus nos revelou nós não podemos perder. A visão que Deus nos deu, a visão que Paulo veio trazendo junto com os apóstolos, nós precisamos continuar. Eles lutaram, se sacrificaram para que a visão chegasse até os dias de hoje. E nós somos responsáveis em levar essa visão, porque quando você leva uma visão, você impacta uma geração. Diga alguém do seu lado, fala: você vai impactar essa geração. Por isso que nós vamos ser um instrumento para atrair a presença de Deus. O que vai fazer diferença nesses dias é a presença de Deus. Onde estiver a presença de Deus, vai haver curas, vai haver sinais, como acontece em nosso meio. Vai acontecer milagres onde tem a presença de Deus. Por isso não pode faltar a presença de Deus na tua vida. E onde você estiver, onde tem presença de Deus tem glória. Onde tem glória tem pão. Onde tem glória tem água. Onde tem glória tem vinho novo. Onde tem glória tem provisão. Diga aleluia, diga glória a Deus. Eu creio que o Senhor está nos preparando nesses dias para uma grande invasão celestial, uma invasão angelical dos céus para a terra, mas também uma invasão apostólica, onde vamos entrar nos ambientes sociais e vamos levar a presença de Deus àqueles que não conseguem chegar aqui. Você conseguiu chegar aqui, você conseguiu chegar à tua igreja, à tua estrutura onde você congrega. Eu sei que foi uma luta, talvez para alguns chegarem aqui foi uma luta, uma batalha. Talvez para você estar aqui hoje, agora eu digo, foi uma luta, uma batalha. Porque o inimigo não quer que você esteja congregando diante da presença. Ele não quer que você esteja como corpo e ele como cabeça, ministrando, liberando da cabeça para o corpo, saúde para o corpo. Porque a mente de Cristo tem saúde, então Ele libera para todo o corpo. Saúde emocional, saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Quantos entendem isso? Haverá uma invasão, eu creio. Porque sempre que Deus
vai fazer justiça, alguém vai ter que enfrentar o juízo de Deus. Sempre. Eu me lembro daquele episódio de Elias, quando ele orou para que não chovesse, amor, 3 anos e meio, ele também enfrentou o juízo. E Deus sempre vem com juízo. Mas aí os pequeninos, Deus está no controle. Só basta você ter certeza que você é salvo. Ah, mas teve uma enchente, veio juízo de Deus em São Paulo, veio juízo de Deus na Alemanha. E os inocentes, se Deus quiser livrar, Ele livra. Se não quiser, Ele leva para si. Mas estão salvos. Vamos para uma muito melhor. Então não tenha medo. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então hoje nós estamos vivendo um tempo tão sem revelação, um tempo de muita confusão, porque hoje nós temos, amor, a igreja da nova aliança, temos uma outra igreja que é da antiga aliança. Temos a igreja do dízimo, temos a igreja do não dízimo. São tantas coisas que nós estamos vendo gerar nesse meio. Temos a igreja LGBT, temos a igreja dos muitos santos, temos a igreja que só eles vão ser salvos. Quantas heresias vão surgindo, porque a ciência está se multiplicando, e com ela a confusão, com ela a falta de entendimento. Por quê? Porque é um povo que está buscando conhecimento e ciência, mas não está dedicando o seu tempo em secreto, em comunhão com Deus, para receber revelação daquela informação. E por isso tanta confusão, vocês entendem isso? Então nossa maior luta, queridos, nesses dias é contra os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos doutores. E é isso. Porque se você não tiver uma hermenêutica muito alinhada em Deus, você vai mudar todo ano de visão. Não, hoje minha visão é batista. Não, agora minha visão é do G12. Não, agora minha visão é da Assembleia. Não, agora minha visão é Maranata. Não, agora não, peraí. Você tem que ter uma hermenêutica com Deus, uma linha, um encontro com Deus, para saber, essa é a visão de Deus para mim, é ela que eu vou seguir. Deus te revela uma visão e você tem que ter convicção nela. Os falsos mestres, os falsos ensinos vão tentar te arrancar da visão. Eu creio que havia tanta convicção em Paulo, que o rei Agripa diz em outra passagem, que ele diz: quase que você me converte a esse Deus. Com tanta convicção, meu Deus. E nós, quando falamos da visão celestial, quando falamos da igreja de Atos, quando falamos de 5 ministérios, quando falamos de paternidade, quando falamos dos 7 reinos sociais, as pessoas vão ficando sedentas. Quem tem revelação do Espírito, ele entende. Ele entende, porque não é carne e sangue que revela, é o Espírito que revela. O Espírito de Deus está aqui, diga aleluia, diga glória a Deus. Então ainda temos tantas estratégias de igrejas, que são algumas delas bíblicas, mas nós estamos nos dividindo por isso. Agora, nesta era apostólica, onde muitos se colocam como apóstolos, ministério apostólico, que nem sabe o que é um apóstolo, e nem sabe o que é ministério apostólico. O brasileiro, ele é muito gospel, vaidoso. Então se surgiu alguma coisa que ele acha que é melhor, ele já coloca ali. Ah não, ministério apostólico, então apóstolo, onde tem apóstolo é maior, então agora vai ser ministério apostólico, mas não sabe o peso, a responsabilidade que vai vir sobre ele. E vamos entrando nos modismos da vida, por muitas vaidades, sem entendimento, somente por conhecimento, somente por entendimento, mas sem a revelação. E Paulo aqui diante de um rei, ele está discutindo sobre o céu. Quem tinha o governo era o rei, mas quem tinha autoridade era aquele que estava com algemas. Paulo estava com algemas diante do rei. Quem tinha autoridade não era o rei Agripa, era Paulo. Uau! Nabucodonosor era o governador, mas quem tinha autoridade era Daniel. E foram procurar Daniel, buscar revelação em Daniel. Meu Deus! Quem governava era Acabe e Jezabel, mas quem tinha autoridade era Elias. Ele fechava o templo, ele abria os céus, ele mandava, ele destruía, era ele tinha autoridade. Uau! Uau! Rabacatarabás! Porque a autoridade não está ligada à posição, a autoridade está ligada a coração. Muitos estão em lugar de governo, mas não têm autoridade.
Nós temos governos no Brasil que estão no governo, mas não têm autoridade. Nós não reconhecemos a autoridade. Estão ilegais, ilegítimos. Mas você pode não estar no governo, mas ter autoridade. Ter autoridade para orar, expulsar os demônios, para tomar o ambiente onde você está. Você pode não ser o empresário, você pode ser o funcionário, mas o empresário, ele tem o governo na loja, na empresa, mas quem tem autoridade espiritual é você, para mandar embora os demônios, para trazer restauração, para trazer prosperidade naquela empresa. É você que tem a autoridade. Havia um governador no Egito, mas quem tinha autoridade era José. Ei, José, será que você pode me ajudar no meu governo? Você pode interpretar o sonho, alguma coisa que eu tive? Não podemos mais viver por vistas, mas por coração. Nem tudo que está no trono reina. Você entende isso? Era José que tinha a chave do celeiro. Era José que tinha autoridade. Ei, então, meu querido, apóstolo, mas lá no ambiente que eu estou, o céu é tão fechado. Então seja aberto para Deus. Se você não tem ainda o entendimento então peça ajuda para alguém estar orando com você. Mas é você que é a autoridade, você tem que entender isso. Mas lá a pessoa faz isso, a pessoa faz um trabalho de macumbaria, mexe com coisas erradas. O ambiente é tão carregado, é tão promíscuo. Então faça a diferença como José fez, como Daniel fez, como Elias fez. Se consagre, porém tenha a revelação espiritual. Você é autoridade naquele lugar. Não seja arrogante, não seja soberbo, porque a autoridade não está ligada a isso. Isso é autoritarismo. Mas a autoridade espiritual é você preencher o ambiente com louvor, preencher o ambiente com oração. É você que é a autoridade. É você que muda a atmosfera. É você que muda o ambiente. Você está entendendo isso? Então há uma diferença de governo e autoridade. Porque muitos estão no governo, mas não têm autoridade. E muitos não estão no governo, mas têm autoridade. Levante a mão bem alto comigo. Diga: Satanás, ouça. Eu posso não ter o governo ainda em alguns lugares que o Senhor me enviou, mas eu tenho autoridade naquele ambiente, na escola, na faculdade, no trabalho, na minha parentela. Eu vou exercer a minha autoridade espiritual. Se você crê, dá um salto de liberdade aí. Meu Deus. Quem está na visão celestial, algemas não pode prendê-lo. O inimigo não vai te prender, porque o diabo, que é o sistema deste mundo, vai cair. Por isso é um tempo de preparação para aquilo que há de vir. É por isso que você pede um milagre, Deus te dá um processo para você saber como passar. É assim ou não é? Quem já passou por isso? Senhor, me dá um milagre para dar um processo. 1 mês, 2, 6. Quer um milagre? Primeiro o processo, para que o milagre não te mate, para que o milagre não te roube. Nós pedimos a Deus uma bênção, Ele dá um ensino. Porque Deus, Ele é pedagógico. Ele é professor, Ele é ensinador. Nós queremos as coisas, mas nós não queremos aprender. Nós queremos o diploma da faculdade, mas nós não queremos estudar 6, 7, 8 anos. Eu quero ser um médico, eu quero ser um juiz. Você não quer passar pelo processo. Você quer ser rico, mas não quer passar pelo processo de saber ter pouco. Você quer administrar o muito, mas não sabe administrar o pouco. Você não quer passar pelos processos. Porque quando você pede algo grande, Deus vai te fazer pequeno. Quando você pede algo para Deus te engrandecer, e Ele quer, Ele fará, mas Ele vai te diminuir primeiro para saber se você vai suportar, para quando você tiver, você não se perder. Deus já se feriu muito, nosso pai já sofreu muito com tantos filhos
e pediram tantas coisas. O pai deu e ele perdeu esses filhos. Por isso esses dias são dias de preparação. O Senhor não quer te perder, Ele é Pai. Ele é Pai. A religião na antiga aliança veio mostrar um Deus, mas Jesus veio revelar um Pai. Por isso nas orações, colocações, eu não canso de dizer isso, ele sempre se referia a Deus como um Pai. Porque todos tinham a Deus como aquele castiga, aquele que exerce juízo. Não, mas também Ele é Pai, Ele sente dores, Ele sofre, Ele quer ensinar, porque Ele quer dar para não perder. Meu Pai que estás nos céus, Pai, graças te dou, Pai nosso que estás nos céus. Sempre foi Pai, Pai, Pai. Para quê? Para que houvesse um relacionamento de filho para Pai. Você entenda que Ele é Pai. Você está entendendo isso? Em Atos 2:42, vamos comigo. Esse, um dos meus preferidos de Atos. Atos 2:42 e 47. Aliás, vamos de 42 a 47. Vocês estão com paciência hoje. Só um sim. Mesmo que seja forçado, fala sim. Mesmo que seja meio endemoniado, fala sim. E perseveravam, continue atento aos detalhes. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam, todos os que acreditavam, estavam juntos, sempre juntos. E por isso tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. É por isso que eles pegavam o que tinham, confiavam nos apóstolos, entregavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos com entendimento, a quem dar, a quem ajudar, a quem entregar, e a quem não dar também, porque talvez Deus estava provando. Era eles que distribuíam. Vendiam, e segundo o coração, segundo cada um, havia de mister. E perseverando unânimes, de novo a perseverança, perseverando unânimes todos os dias no templo, diante de uma perseguição, diante talvez de serem mortos, eles estavam no templo, e partindo também o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza, simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A doutrina apostólica, o ensino apostólico, é uma responsabilidade dos apóstolos. E uma casa onde tem bispos, uma casa onde tem os seus pastores, seus evangelistas, estão debaixo desta unção dos apóstolos. Ainda que não são apóstolos, mas estão debaixo de um envio apostólico. Então, a responsabilidade do ensino da doutrina é dos apóstolos. Por isso eu fiz questão de preparar todas as apostilas que vocês têm estudado do centro de treinamento, de aspirantes, diáconos, cooperadores. Foram meses e anos de preparação. É a doutrina apostólica. Mas a comunhão, o partir do pão e as orações é uma responsabilidade dos santos. Foi Deus que quis assim. E não tem como você ter comunhão com Deus se você não tem com o seu irmão. Paulo pega esses 4 pilares. A igreja, ela viveu o que vivia: sinais, milagres, prodígios, prosperidade, crescia. Deus ia colocando vidas ali, porque havia fundamento. Eles perseveravam, doutrina apostólica, partir do pão, comunhão e orações. Repita comigo: doutrina apostólica, partir do pão, comunhão e orações. Os 4 fundamentos.
Então esse é um tempo que eu quero desafiar cada um de vocês para exercer comunhão uns com os outros. É tempo de exercer comunhão. Quando estamos em comunhão um com o outro, meu querido, então nós estamos vivendo o Salmo 133. Ali, como é bom, quão bom e suave é que os irmãos vivam em divisão, confusão, separação e em comunhão. É como óleo que desce da barba de Arão, diz o Salmo 133, que vai escorrendo pelo corpo. E ele diz ainda no verso 3: ali, nesse momento de comunhão dos santos, onde eles estiverem, Deus ordena a bênção para sempre. Numa simplicidade, numa casa onde você reúne, onde você vai chamar aquele irmão que talvez você nunca chamou, e vai chamar: irmão, vem aqui, eu não tenho muito dinheiro não, mas vamos tomar um café junto. Não deu para comprar açúcar, hoje você vai tomar café amargo mesmo. Não tem problema, não é o dinheiro. O apóstolo disse aqui, tudo é o princípio. É em comunhão. Diga alguém do seu lado, fala: irmão, estou aqui aberto para convites, minha agenda está aberta. Diga para ele, fala: minha agenda está aberta, irmão. Fala com ele, me convém pousar em tua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Precisamos voltar à origem, ao modelo da visão. Essa foi a visão, os apóstolos trouxeram isso. Eles mostraram por que a igreja vivia o que vivia. Meu Deus, você está entendendo isso? Então havia um ambiente de honra, e não é só aqui. E na religiosidade, em muitos lugares, paz do Senhor, irmão. Mas está cheio de guerra dentro de si. Paz. Que roupa é essa, hein? Nossa, a paz. Chegou atrasada, hein? A paz. Ai, chega, me dá um ranço. Você sabe o que é ranço? No hebraico é ranço mesmo. Você vai um ranço. Por isso nós cumprimentamos até, nada contra quem dá a paz do Senhor. Na internet muitos vêm para mim e falam: a paz do Senhor, apóstolo, é a paz do Senhor. Não tem problema com isso, né? Mas temos uma linguagem nossa, falamos shalom, shalom. Porque a palavra shalom, shalom no hebraico, que é um cumprimento do povo de Deus, significa nada faltando, nada completo, Deus à frente, Deus traz a paz, Deus te prospere. Não é um cumprimento, é uma profecia, é uma palavra profética. Não é apenas bom dia. Deixa de dar bom dia perguntando: bom dia. Shalom? Não, shalom, shalom. Eu estou liberando uma palavra de destino sobre a tua vida. Nada vai faltar, nada vai quebrar. Deus está à frente, Deus está no controle. Deus é a sua paz. Shalom, shalom. Uou! Uou! Então isso não pode ser somente aqui, onde nós estivermos. Leve pessoas para o ambiente onde você está, mas é só um quartinho, não tem problema. Mas cumpra isso. Eu lembro uma vez lá no Brasil, um casal de diáconos nossos, um casal que eu amo muito, e eles foram cooperadores. Eles falaram assim: apóstolo, a gente queria chamar o senhor para ir lá em casa, mas olha, lá em casa é muito simples. Assim, não tem muito legal de sentar, mas eu sei que o senhor gosta de uma feijoada. Falei: completa, hein? Não é a linguiçada, feijãozada não. Uma manta de bacon, gente. Me deram no meu aniversário, 5 de setembro, anota aí para você. Me deram no aniversário uma manta de bacon. Xarabacata labas. Nossa, que é igual pinto no lixo. Amor, tem bacon no arroz, bacon no ovo, bacon no macarrão, bacon no feijão, bacon, 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 overdose de bacon. Acho que eu virei um suíno, meio humano, meio suíno. Tanto que eu amo bacon, meu Deus, que maravilha. E eles foram fazer aquela feijoada. E quando eu cheguei na casa, queridos, a casa simples, muito simples, não tinha. Eu sentei no chão, mas o chão estava tão limpo, assim, encerado, aquele piso de madeira. Sentei no chão, deu aquele pratinho de plástico, copo de plástico. Uma das feijoadas mais deliciosas. Que tempero. Eu falei: nossa, Betinha, aqui
tempero maravilhoso, sentado no chão. Simplicidade. Mas o diabo coloca em você uma mentalidade: é porque é minha casa, é porque eu não tenho isso, então vai continuar. O que Deus te dá já é para você compartilhar. Seja um quartinho, seja sentar no chão, seja um euro que você tenha, para você compartilhar. Tudo que Deus te dá já é para compartilhar. Se você ficar esperando ter, você nunca vai ter. E quando você tiver, você não vai ter mais tempo, porque não praticou quando estava no pequeno ainda. Não foi fiel no pouco, não será fiel no muito. Isso é bíblico, não falha. Então é agora que você chama aquela família, chama aquele casal que é na sua casa, chama aquele jovem, chama aquele adolescente para ir para sua casa, tomar um café, tomar um suco. É o princípio, querido, é o princípio. Ah, mas é porque eu tenho vergonha. Que vergonha? Tenha princípio. Coloque o princípio além da sua reputação. Entre em comunhão, ali Deus vai ordenar a bênção. Agora é importante que nessa comunhão haja honra uns para com os outros. Honra. Essa discípula, ela era estéril. E ela nem estava cansada de pedir oração, mas eu orei por ela. E depois desse episódio que ela me recebeu com tanta honra, ela engravidou. Tem um filho. Tem alguém aqui? Pastor Jorge, por exemplo, sabe disso. Ela engravidou por causa da honra, o ambiente de honra que foi gerado. Ali ninguém ficou falando mal um do outro, ninguém ficou criticando o outro, senão ele ficou mais sério. Ninguém ficou procurando falha do outro. Aquele fulano, eu vou lá, mas eu não suporto. Deixa eu falar que não te suporta mais também, que você vai parar. Ele que não respira fundo e te engole e fala: vai, filho, aleluia. Calma, hein? Se não mudar, se não converter. Então, um ambiente onde tem desonra. O que é desonra? Quando você pega com os seus filhos, ouça aqui os pais, olhem bem os meus olhos. Você pega os seus filhos e fica falando mal de pessoas, concorda com eles falando mal de pessoas, desonra. Vai viver pobreza, vai viver esterilidade. Não vai chegar onde você tem que chegar, o seu destino. Porque está com fofoca, contendo dentro de casa, ambiente de desonra, desonra o pai, desonra a mãe. Você pode perceber que uma das coisas que hoje está trazendo a anarquia, falta de governo, realmente o correto, é a desonra. Não tem honra entre alunos e professores. Não tem honra entre filhos e pais. Por isso tem filhos morrendo tão cedo. Honra os teus pais, para que se prolongue os teus dias na terra. Quer viver muito? Honra os teus pais. Não há honra entre os irmãos, não há honra um para com o outro. Só tem fofoca e conversa fiada. Quem é que você acha que está ali naquele ambiente? Tudo quanto é tipo de demônio: pombagira, espírito de divisão, Maria Mulambo, estão tudo ali. Isso, rala mais, isso. Mas porque meu filho tem maturidade. Daqui um dia você vai ver a maturidade dele para ficar ouvindo suas fofocas e contendo dentro de casa. Mas quando tem honra, pode saber você aqui. Eu queria aproveitar e falar: não falar de ninguém não. Vamos falar de Jesus. Vamos falar do chamado. Vamos falar do ministério. Vamos falar de nós vamos ganhar Portugal. Vamos falar dos dons. Vamos falar de como são as lutas. Edifica com o que você passou e você venceu. Me conta aí, pastor Abílio, eu sabia que você conseguiu ir uma casa. Então, peraí. Ora por mim, que eu estou precisando também de uma casa. Ora por mim, que bom te receber aqui. Me abençoa, pastor. Eu quero uma casa também. Isso me fortaleceu. Eu estava desanimando, mas você me fortaleceu. Você me impactou. Paulo, ele não foi diante do rei Agripa para reclamar, mas é porque você não me pagava isso, é porque você me distratou, rei Agripa. Não, eu só vou contar o que eu fiz, o que aconteceu comigo de bom. Por isso ele honrou tanto o Senhor, tanto a Deus, Paulo, diante de um rei algemado.
eu, não podemos falar isso, mas Paulo, ele foi. Estamos falando dele hoje. Eu falei que eu quero dar 2 primeiros beijos. O primeiro em Jesus, o segundo em Paulo. Estivemos juntos. Paulo, vem cá, não, peraí. Não tem como. Meu Deus, o que foi isso? Então é um ambiente de honra. Onde você estiver. Você quer que Deus ordene uma bênção para sempre? Não é só vir aqui, é ora por mim. Põe a mão na minha cabeça. Tem gente que tem já a marca da certinha da cabeça, assim, encaixa a mão certinha. Já encaixou, é esse. Não foi você que orou, não foi. A mão já encaixou. Não tem problema, tem que vir, tem que pedir oração mesmo. Isso é fé. Mas não adianta você fazer uma coisa e deixar de fazer outra. Você está entendendo isso? Então temos que parar de ser religiosos. Sabe o que é o religioso? Ele só é o que tem que ser aqui, mas lá fora ele não é nada. Ele é crente aqui, ele é santo aqui, ele é adorador aqui, ele é servo aqui, ele é fiel aqui, ele abraça aqui, ele beija aqui, ele dá paz. Mas lá fora é guerra, é contenda, é fofoca, é divisão, é infidelidade, é palavrão, é um xingando o outro. Que isso não é cristianismo? Não. Apóstolo, eu ainda sou assim, tá? Paciência com você vai converter, amém? Você está no lugar certo para se converter, é aqui mesmo. Amém? É aqui que entra viciado, prostituta, adúltero. É aqui que entra toda sorte de pecados. Entra aqui, é na igreja. É a igreja que vai restaurar. E não será por força ou por violência, mas por revelação da palavra. Na hora que você quiser, Ele vai mudar você. Porque Ele também não força. O diabo invade para te destruir, mas o Senhor bate a porta. Quer deixar eu entrar? Ele vem com a palavra e Ele bate a porta do teu coração com a palavra. Deixa eu mudar isso, filha. Para de sofrer. Deixa eu alinhar teu caminho, filho. Para com isso, não seja teimoso. Olha o que eu estou falando com você. Sou eu que falo. Ele está batendo a porta. Se você abrir, ele entra. Ah, mas se ele entra, alguém vai sair. Sabe quem é? O diabo, os demônios, a depressão, a opressão, os espíritos malignos, a autocomiseração, o coitadismo, a miséria. Vai sair, porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Quando Deus entra, o diabo sai. Quando o bem entra, o mal sai. Quando a cura entra, a enfermidade sai. Quando o libertador entra, o aprisionado sai. Oh, meu Deus. Porque onde tem honra tem glória. E onde tem honra e glória tem riqueza. As 3 palavras representam a mesma coisa. Honra, glória e riqueza são a mesma coisa. Você entende isso? Então tem que haver ouro dentro de você. Tem que haver riqueza de dentro de você. Compra de mim ouro. É honrando uns aos outros. Por isso que a palavra diz: preferir honra uns aos outros. Trate com honra. Independente se ele não tem patente espiritual nenhuma, tem que honrar. Nós não honramos apenas por causa de uma patente. Nós honramos porque é um filho de Deus que está ali. Então trate como se fosse o seu superior. Ou seja, com educação, com respeito. É dizendo: pode fazer, obrigado por fazer, por favor, consegue fazer, irmão, muito obrigado. Se não tem educação, tem que ter princípio. Você está entendendo isso? Não tem essa educação, então tem princípio. Pode ser mal educado lá na sua casa. No meio do povo de Deus, não. O povo, eles estavam com singeleza de coração. Eles partiam o pão. Eu quero te dar um conselho. Sempre que você chegar à casa de alguém, parta o pão com ele, leva alguma coisa. Aqui, eu trouxe um feijão, uns pacotinhos de café. Porque quem tem honra. Leve sempre alguma coisa. Estou entendendo o que eu estou falando? O apóstolo Daniel está em missão lá em Manaus. E já vamos começar a nossa manancial em Manaus.
apóstolo Dan está lá e estava conversando com o apóstolo Teté e outros líderes, outros apóstolos, fazendo muitas conexões, porque conexões são mais importantes que dinheiro. Conexão te leva a um lugar que dinheiro não te leva. Então se importe com relacionamento. Olha aqui para mim, entenda, pare de ficar quebrando relacionamentos, porque você pode estar quebrando com o seu destino. Amém? Gere relacionamentos. Ah, mas o fulano de tal, sim, calma. Gerar relacionamentos não é você se misturar e nem compactuar com algumas coisas. Tem algumas pessoas que você tem que retirar mesmo do caminho, que é conexão com as trevas. Por isso tem que ter revelação. Amém? E ali ele estava falando comigo, falou: pai, eu estou aqui já há 6 dias, eu não gastei 1 centavo. Porque eles têm uma visão de honra. Pai, eles me levam para um lugar, me levam para outro, pego o melhor carro deles, me levam para o melhor restaurante. Eu falei assim: não, deixa que eu pago. Não, eu vou honrar você. Olha isso. E essa pessoa, o apóstolo fez uma chamada de vídeo comigo, estava conversando com essa pessoa. O tratamento que eu tive com o apóstolo Daniel, considerando o apóstolo Daniel como se fosse maior do que eu, em honra a ele. Esperei palavras com ele. Do lado, eu não sabia, estava uma das pessoas que estão fazendo conexão. O apóstolo Dan me deu testemunho depois em lágrimas. Falou: pai, a forma que o senhor me tratou impactou ele. E ele disse: eu quero isso. E ele vai ser o portal. O ambiente de honra abre portas. Tem que entender isso. O diabo, na contramão, em que ele sempre segue a contramão da palavra, ele faz com que você fique desonrando as pessoas o tempo inteiro. O mundo era muito melhor quando havia honra. Os alunos, eles tinham que honrar os professores. Os professores eram como nossos pais dentro de sala. Também era um modelo, não fumava, não xingava. Era um modelo. E a diretora passava com aquela régua de 1 metro. Já tinha o nome de diretora, Lourdes. Toda Lourdes é diretora, não é? E tava lá com aquele reguão, só aquele reguão gordona, fortona assim, olha. Dava até medo, mas era autoridade. A gente conhecia. Era assim. Os meus pais, até hoje, meu pai, ele já está com o Senhor, mas a minha mãe, eu peço bênção para ela, sempre falo. Respeito, autoridade, é senhora. Mas hoje o mundo quer igualar. Respeito a sua cultura, tudo bem, mas eu tenho que falar o que eu penso. Você não é obrigado a seguir, amém? Mas quando a pessoa começa a falar você, é porque está querendo nivelar. E os filhos chamando, você é meu amigo, não é meu pai, mas é meu amiguinho. É isso que os filhos, por causa de uma educação na escola, quer fazer dos pais, quer baixar o nível com eles. Não, eles estão acima. Então fica você. As músicas, lógico, eu não sou tão legalista, né? Com músicas que falam sobre você, falando de Jesus. Vou cantar porque fala você. Eu não sou legalista não, amém? Eu não faria, entende? Sempre foi Senhor, porque agora é você. Nunca foi você. Nunca. Sempre foi Senhor. Onde tem um modelo de hierarquia, de autoridade, tem Senhor, não tem você. Seja nas forças armadas, seja na polícia, seja em todo lugar que tem um comando, tem algo hierárquico. Vocês estão entendendo isso? Então nós vamos nivelando para baixo. E vamos querendo misturar tudo. E aí que começa a entrar a anarquia. A palavra anarquia é falta de governo. Você tem que voltar a honrar. Honra os pequenos, honra os grandes, honra os que estão em nível anterior ao seu, estão superior ao seu. E você vai desatar milagres na sua vida. Paulo, os apóstolos se importaram muito com isso. Eles falaram: olha, vocês têm que perseverar. Não é só na palavra não, hein? Também não é só de congregar não, hein? Mas também tem que perseverar em partir o pão. Tem que perseverar na comunhão. Os 4 fundamentos, vocês têm que perseverar nisso. Não é só uma coisa porque você gosta. Eu gosto do ministério da palavra, amém, que legal. Mas você tem que aprender a gostar de comunhão. Tem que gostar de aprender a partir o pão. Você tem que aprender a gostar de oração. E ore nem que seja por disciplina, porque a disciplina só vale quando você não tem vontade. Eu tive que voltar a treinar agora. Estamos no ginásio. Aleluia. A minha esposa, ela ficou 1 mês para fazer a inscrição. Primeiro dia ela deu o primeiro nome. Segundo dia ela deu o segundo nome.
No terceiro dia, data de nascimento. Está fazendo a inscrição ainda. Aleluia, né? Mas ela está na esteira dela, na velocidade. Passa os velhinhos de andador que passa ela. Os velhotes a gente fala aqui, né, cooperadora? Ultrapassa ela, mas ela está lá. O cooperador Davi pegou ela essa semana. Agora ficou doente, tá com perna doente, tá com tudo doente. Fala, agora deu certo, agora funcionou. A ameaça não é de Deus. Cumpra com a tua missão, senhora. Então, onde tem honra, tem Deus liberando bênção. Onde tem honra, tem glória. Onde tem honra, Deus está ali. Quando você começa a honrar lá fora, porque a honra não é na presença aqui apenas, mas honra é quando você está longe. Honra é quando você está fora até do ambiente. Quando você ali está honrando, Deus se achega ali. Nossa, eu gostei disso. Porque está honrando o que eu fiz, o meu filho. Mesmo com seus defeitos, eu honrei esses pecadores, entregando o meu único filho. Então, quando você está honrando alguém que é um filho de Deus que está ali, está dizendo, ó, isso. Faz alguma coisa por ele, faça isso. Seja as minhas mãos aí, seja a minha boca para ela, seja a minha boca para ele. Estamos para sua casa para edificar, para construir, não destruir. Deus nos chamou para reconstruir vidas, querido. E quando reconstruímos vidas, reconstruímos uma sociedade. Jamais vamos reconstruir uma sociedade sem reconstruir vidas. Eu sei que é difícil sair por esse mundo afora. Para Noé foi fácil entrar na arca, difícil foi sair. Ele sabia que não ia ter nada, ia ter que começar tudo de novo. Ele ia ter que reconstruir. Porque reconstrução vem de Deus. Foi 100 anos construindo uma arca para usar 1 ano. Mas porque reconstrução é importante. O Senhor está sempre querendo construir. Você está entendendo isso? Então a igreja, ela funcionava porque havia um derramar do Espírito. Havia um derramar do Espírito porque havia um modelo apostólico. Havia um modelo apostólico. Amém? E onde tem modelo, tem um agir do Espírito Santo de Deus. Então é importante que você entenda que, se nós tivermos um modelo, perseverar na doutrina apostólica, do partir do pão, na comunhão, nas orações, honrando uns aos outros, vai haver derramamento do Espírito. Porque o derramar do Espírito, ele vem sobre um modelo. Se tem um modelo, o Espírito Santo de Deus aprova e vem e se derrama sobre nós. O que você mais precisa hoje é desse derramar do Espírito Santo. Estava atendendo uma pessoa, um dos discípulos do Piauí, no Brasil, e ele disse: pai, o meu sonho é ser batizado no Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo, e porque eu não oro em línguas ainda. Eu falei: dom de línguas é uma das evidências, mas não é porque você não ora em línguas que você não é cheio do Espírito Santo. O que diz que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo são as suas convicções espirituais. Você não anda agitado como um menino de um lado para o outro. Você hoje não está, amanhã não está. Você é batizado, cheio do Espírito Santo, quando você não fica ouvindo música do mundo e música da igreja. Bebe Santa Ceia e bebe bebida alcoólica. Louva a Deus e xinga as pessoas lá fora. Você xinga alguém, não é Deus que está te usando. Você sabe quem é. Porque Deus não xinga ninguém. Ele não xinga o que Ele fez. Ele não amaldiçoou o que Ele fez. Ele não vai contra aquilo que Ele criou. Por isso o seu tratamento ele é muito importante. Ele fala muito a seu respeito. Ele fala muito do seu caráter, a forma que você age, a forma que você se expressa, fala muito da sua essência, do seu caráter. Então, ser cheio do Espírito Santo é dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você começa a largar tudo aquilo que te separa de Deus. Você dia a dia vai só vencendo. Não está perfeito ainda, mas está cada dia sendo aperfeiçoado.
Ser cheio do Espírito Santo é quando você tem autoridade para dizer não para o pecado. Porque o pecado talvez tenha autoridade sobre a tua vida. E ele diz: olha a sua abstinência sexual. Olha, você está sozinho, arruma qualquer um logo para dizer que você tem alguém. Ó, você está em solidão. Olha, vai entregar o teu dízimo, tuas primícias. Olha as suas contas, você está apertado. Então você vai dando legalidade para o diabo. E o pecado, juntamente com os demônios, tem autoridade sobre a tua vida e vão cada vez mais te amarrando. Ao ponto que quem é cheio do Espírito Santo tem autoridade, como José, como Daniel, como Elias, como Paulo. Dizendo: o pecado não vai prevalecer na minha vida, o diabo não vai me vencer. Eu coloco embaixo dos meus pés os meus desejos, a minha carne. Não vou mais quebrar princípios, não vou. Chega de sofrimento, chega de dor, chega de insistir em algo que Deus não aprovou ainda. Deus não aprova a estrutura, Deus não aprova um modelo que não é bíblico. Chega de dor, chega de sofrimento, chega de perda, chega de vergonha, chega de humilhação. Dá um chega pro diabo, querido, com autoridade. Se você crê, fica em pé, se expressa, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Fica em pé ainda, em nome de Jesus. Não vai dar para continuar, estou em 10% ainda. A gente termina uma outra hora. Eu quero orar por você, mediante tudo aquilo que você ouviu aqui. Que temos esta unção de Paulo. A unção de Paulo, onde você vai chegar diante das pessoas sem ofender ninguém. Paulo não ofendeu o rei, ele deu um testemunho de vida. Meu Deus. Ele contou o que Deus fez com ele.